Aqui é a Débora Braga. Eu sou Eduardo Reis. E esse é o Pode Entrar, a Casa é Sua. Hoje recebendo na nossa casa o professor de oratória Cícero Eduardo. Ei! Foi meu professor de oratória lá na Unifor e não tinha como eu não chamá-lo para o nosso podcast. Até porque eu sempre me convido, né? Já vai a primeira dica aí, peça, se convide. Mas eu ia chamar. Eu sei, você falou. Eu ia chamar. Eu não vou falar de novo. Ou eu falo? E aí, Fala. o que você acha? Deixa o povo curioso? Fala. Não, eu vou falar. Eu vou falar ou não falo? Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal. Confere se você está inscrito, porque eu vi em outros canais que o pessoal está sendo desinscrito. Então confere, ajuda a gente, que a gente quer bater 1.000 inscritos esse ano. Confere, se você não tem conta, você clica aqui, ó, iniciar a sessão bem rapidinho, cria sua conta, se inscreve só no nosso canal e está resolvido. Né? A gente quer levar conteúdo de valor para o mercado imobiliário e além. Sim. E o assunto que nós vamos tratar hoje... deixa eu falar logo, porque Pode tem um falar. pessoal que é ansioso. Aí se eu não falar, depois vão cobrar o que é que era. Mas se você viu nossas redes sociais aí um mês e meio atrás, a gente compartilhou que estaríamos aqui com o professor. Acabou que tivemos alguns problemas técnicos, tivemos que regravar, só que dessa vez vai ser melhor porque a gente já treinou, né? Isso. Exatamente. Professor, seja bem-vindo. Agradeço o convite. Pode entrar, a casa é sua. Obrigado, doutora Débora. Obrigado, Eduardo. Obrigado, galera aqui do estúdio que faz a mágica acontecer, esse belíssimo estúdio. E obrigado você pela sua presença, a sua audiência, onde quer que você esteja. Anote, veja e reveja esse vídeo várias vezes, porque eu vou deixar aqui técnicas. O que são técnicas? Ajuste de comportamento, sobre comunicação. Não vou ensinar a fazer bolo de cenoura, porque eu não sei, apesar de gostar. E nem deixar nem deixar teu carro mais top, nem teu computador mais rápido, porque eu não sei. Mas sobre comunicação a gente estudou algo que pode colaborar. Essa é a função da nossa vida, colaborar. Aí não é para fazer pudim, não? Rapaz. A gente chega A lá. Débora me iludiu, eu vim pelo pudim. Nós estamos aqui nos estudos da Sanctus Produções. Você que quer fazer seu podcast também, você que quer gravar conteúdo, gravar curso, entre em contato, vai estar aqui na descrição. Perfeito. E, gente, a ideia de chamar o professor Cícero é porque no nosso mundo de trabalho, principalmente no mercado imobiliário, nosso trabalho é praticamente ali 80% conversação, 80% comunicação. Deve esses 20%, aí você tem que entender de matemática, né, de mercado financeiro, de tabela de vendas, aí fica esses 20%. Então, é muito importante a parte da comunicação no nosso mercado. Professor Cícero. Oi. Vamos começar. Bora. Eu sou corretora de imóveis, o Eduardo também. Principal dica que você pode me dar como corretora de imóveis? Como corretora de imóveis, a frase que vocês usam, não sei se ainda usam, nós não vendemos imóveis, vendemos sonhos, é a melhor frase do planeta para todo mundo. Pode ser da pessoa que vende bolo, pessoa que vende carro, pessoa do podcast, o professor de matemática. Vender sonhos, mas não é um sonho de ilusão, lógico, né? É um sonho de realidade, é uma imagem no futuro. Porque sempre é isso que a gente está atrás, né? Não é o desenho da caverna do dragão, sempre atrás de uma ilusão. Agora o portal se abriu, agora a gente volta para casa. Não, é algo factível. A pessoa contrata vocês e mora no imóvel, o filho nada na piscina e vai para a churrasqueira e brinca e a família fica feliz e confortável. Ou seja, é real. E a nossa vida é sobre isso. E a comunicação, meus amigos e minhas amigas, é para isso. É um skate, é uma prancha, é um tapete mágico para realização, porque não existe telepatia. A gente pode pensar na mesma coisa, comer uma pizza agora, mas uma coincidência. Mas mesmo assim tem que falar, ei cara, bora lanchar uma pizza? Tem que verbalizar, tornar aquilo possível. E a comunicação é para isso. Tá lá até em Efésios 4:29, né? Que não saia nenhuma coisa boba da sua boca, mas que seja para o crescimento de quem te ouve. Quem procura vocês corretores, querem crescer, quer melhorar para outra casa, não gosta mais de apartamento, quer uma casa, não quer mais casa, quer um apartamento, playground, segurança e tudo, quer piscina, quer morar mais para a parte do interior, quer o que
Deus quer dentro de nós. Como diz Napoleão Hill no livro Quem Pensa Enriquece, eu acho que o Wallace Watts no livro A Ciência de Ficar Rico. A semente da realização está dentro de nós. Por isso você tem 2 celulares. Um só não dá conta. Eu preciso de outro para trabalho e tal. A semente, joga aquele feijãozinho no algodão, na manteigueirinha. Vai nascer. Porque é próprio da natureza. Agora, para esse crescimento, esses acontecimentos que não tem telepatia e tem que ser com ação, essa ação tem que ser direcionada pela comunicação. Ou seja, falamos as peças do quebra-cabeça da imagem final. Como tem lá, quando você era criança, tinha aquele quebra-cabeça, tinha a capa, a caixa, tinha a imagem final. Aí você dizia, quero chegar nessa imagem final. Quais as peças estão aqui? São muitas peças. E para uma comunicação perfeita, não sei se tem, mas uma comunicação eficiente e eficaz. Eficaz é aquela que chega no ponto. E eficiente é aquela que chega no ponto da melhor maneira, mais prática, mais clara. Para chegar nesse tipo de comunicação, é um quebra-cabeça grande. São várias peças. E no tempo que a gente tem aqui, a gente vai colocar, dizer quais são as peças que montam esse quebra-cabeça. Que a pessoa diz, olha, está dando forma à minha comunicação. Doutora Débora, quando iniciou a fala dela aqui, ela fez, por exemplo, a mão espalmada, gesto convidativo, receptivo. Ela fez uma postura aberta, ela não bloqueou o tronco, o eu emocional do coração, circunstancialmente para o microfone, claro, vai deitar o microfone por conta disso, ou colocar um lapela. Aí é que está, tudo isso é comunicação. O corpo comunica a emoção. A boca, vamos separar assim, comunica as palavras. Aí é que está. Aí a gente traz para Aristóteles, falar para convencer. Às vezes o cliente já chega convencido, mas muitas das vezes não. Às vezes falta um detalhe, como se ele dissesse, me convença. Sei que não começa com pronome, mas nesse, abre aspas, me convença. Aí você vai falar a lógica que convence ele. E também vai falar com o coração, que é a persuasão que convence ele. Aristóteles, como é que eu faço alguém fazer alguma coisa? Convença. Aí esse convencer tem de... Quer dizer, faça uma persuasão. Seja persuasivo. É que no Brasil foi um pouco mal empregado ou entendida, ou ainda não desceu a consciência, o poder e a relevância, a significação positiva dessa palavra persuasão. Técnicas de persuasão, armas da persuasão. Tu vai persuadir a pessoa, que coisa. Eu vou persuadir, criatura, eu não vou manipular. É bem diferente. Quando você está dando a comida ali da criança, neném, a galinha pitadinha, olha a galinha pitadinha, olha a boquinha, nhanhã gostoso. Você está criando aquele cenário, aquele clima favorável para todos, para o bebê e para você. Você está usando a persuasão, conceito, elementos emocionais e simbólicos para induzir alguém a fazer alguma coisa. Eu estou usando elementos emocionais. Olha, papai e mamãe te ama, neném quer... Papai quer que o neném coma, eu fico fortinho, saudável. Elementos emocionais, aquele carinho, aquele afago. Elementos visuais, a galinha pitadinha, o pratinho colorido, a verdurinha ali organizada, o aviãozinho. Elementos emocionais e simbólicos, visuais, para induzir o comportamento. Por isso que vocês vão bem vestidos, cabelinho no jeito, perfumadinho, elementos. Aí é que tá. As suas credenciais, sou corretora há tantos anos. Tudo para que a pessoa se sinta confortável em tomar aquela decisão. Rapaz, não sei se eu compro. Você diz, tá um valor bacana no mercado. Não sei o linguajar que vocês usam. Não é gatilho mental, mas tem 3 pessoas interessadas. Posso te mostrar o zap agora. Uma está escrevendo agora. Ou seja, provas factíveis, argumentos. Persuasão, eu consigo dividir, estudando Aristóteles, em 2. Professor Aristóteles, coisa antiga, é a coisa mais real e presente do momento. Aristóteles. E eu vou te mostrar, e você vai entender. Aristóteles diz, faça persuasão, mas vamos dividir entre persuasão racional, a lógica, aquilo que você está fazendo está na lei, está aqui o artigo da lei, está no regimento, está no conselho, está não sei o quê. Uma coisa factual, está no cronograma do banco, o banco é que pede aquela documentação, aquela situação, para a lógica, para o racional. Persuasão racional, é por argumento. Então, você deve convencer, que é a parte lógica, e comover. Isso é persuasão.
Aristóteles, preciso convencer alguém. Você tem, quer dizer, preciso que alguém faça alguma coisa. Você vai persuadir, dividindo razão e emoção. Você vai convencer e vai comover. Se eu só convencer, só dizer, tá aqui, tá tudo escrito, tá tudo palpável, pode dar um Google, pode ligar, pode conferir, tem base, tem sustentação, tem fundamento, fundação, ou seja, não são palavras ao vento, tem solidez isso que eu estou te dizendo, é racional, é a lógica, é o caminho. Aí a pessoa dá um Google, faz sentido. Então, bora fechar negócio? Não sei, faltou o coração. E colocar o coração não é, logicamente, em demasia. É o entusiasmo, como Napoleão Hill falava, na medida. Para não ficar aquilo que a gente falava antes nos bastidores, né? Para não ficar patético. Aristóteles falava de dar emoção necessária, o patos, a energia. Como você fala com o corpo, o tom de voz, aquilo que você está falando, que você diz que acredita. Mas quando passa da medida, fica patético. Ou a medida que seja, mas quando não tem lógica, está patético. É puro... dispensação de energia num nada. Mas quando você mostra um plano de trabalho, de conquista daquele imóvel, fortalece aquele racional e fala aquilo com coração, com honestidade, com emoção, com um brilho no olho, com a voz brilhante, aí, meu amigo, quando eu costumo dizer, você está com a lógica, a razão na mão, manda ver. Aí o cliente diz, rapaz, não, estou satisfeito, doutor, onde é que eu assino aqui? Me dê. Me passa aí o Pix, como é que a gente faz? Ele já está convencido, racionalmente e emocionalmente. Porque se ele for para casa e pensar e não te ligar de novo, faltou alguma coisa. Rapaz, eu não sei. Sou muito analítico, sou muito racional. Eu pedi tal prova, ele não mostrou. Eu vi ele muito enfático, muito educado, muito disposto, muito tranquilo, muito solícito, muito paciente. Ou seja, muito aqui. Mas para mim faltou isso daqui. Foi muita lógica, mas não sei. A pessoa atendeu tão sem gosto. Eu falava com ela, ficava no celular. Olha como faltou o coração. Falava com ela, isso é assim? Ela não olhava para mim. Ou quando eu falava com um amigo dela, eu falava assim, não sei o quê. Quando eu dizia, isso é assim. Ela falava mais assim, acho que é. Com pouco volume vocal, com pouco contato visual, com a postura mais encolhida. Ou seja, toda essa capa expressa a emoção. Como é que você diz aquilo? Por que é tão bom? E você diz, é bom. Com a voz afinada, cortisol, adrenalina na prega vocal, com a proteção do pescoço, jugular carótida, falta do contato visual e um estirão de ombro comumente associado à dúvida, é bom. E ainda não com a cabeça. Como é que quer que a pessoa acredite? Faltou muito desse coração. A pessoa mesmo crê naquilo que ela diz. Aí esse que é o grande lance. O próprio mercado e o tempo e as experiências dos clientes vão filtrar você que está em casa, ou no escritório, onde você estiver, e vão colocar vocês na prateleira de cima. Porque as dores que a clientela sentiu com a experiência de quem só tinha emoção, só tinha fumaça e na verdade não conferia, o próprio mercado, seleção natural, vai filtrar. Quem tinha muita razão, mas atendia de qualquer jeito, também vai filtrar. E se unir razão e emoção? Faz aí, não sei se é do teu tempo, Super Gêmeos, ativar, forma de um bom corretor. Meu amigo, você estuda ali, estuda razão e emoção e vai para cima. Que você achava um atendimento que seria 2 horas, vai para 40 minutos. Você liga para ela e diz, ei amor, fechei aqui, tô indo pro outro lá, já. Aí você diz, ei amor, tô passando no Iguatemi levando presente para ti. E o cliente, eu já atendi, já fechou. Viu não? Passei o print aí do Pix. Cara, só coisa boa. O sim você já tem, é só ir atrás. Mas tem que estudar, ralar, entender do que tá falando e falar com coração, com honestidade, tendo consciência, né? Para não passar da medida, para não ficar muito infantilizado. Eu me mexo sempre porque é o meu perfil. Eu sou sinestésico da programação neurolinguística. Eu sou o 7, evoluído, com muito estudo e muita meditação do Enneagrama. Eu sou o sanguíneo dos 4 temperamentos de Hipócrates, embora não seja cientificamente a mais aceitável no mundo todo, mas é uma realidade, porque o mais aceitável é o Big Five, né? Os 5 traços de personalidade. Se você tem mais ou menos abertura, mais ou menos alguma coisa, vai. Porque se aqui eu acho que daria para passar umas 20 horas emendando conteúdo. Pô, embora passar 20 horas, pede a pizza. É porque eu tava pensando em relação ao que você estava falando, que é muito comum no mercado
o corretor imaginar que é como se ele fosse um mostrador de um imóvel. É como se ele estivesse ali só para abrir a porta e deixar o cliente solto lá dentro. Se decidir, né? E às vezes até colocar o cliente junto com o comprador, junto com o vendedor e deixar eles meio que se resolverem por ali. E existe toda uma sequência lógica ali a ser executada, né? Que é necessária ser feita, ser conduzida de forma racional. Todo esse processo de atendimento ao cliente. De prestar atenção, de saber conversar, né? de saber se comunicar e passar para o cliente aquilo que ele está procurando. Eu entendo a persuasão como uma arma muito poderosa, que pode ser usada para o bem ou para o mal. Se você... E é uma persuasão, meio que para mim é uma coisa só, você me corrija se eu estiver errado. Persuasão, persuadir. Posso usar para o negativo, posso usar para o positivo. Mas persuadir é persuadir. Você, quando vai fazer uma venda, você vai persuadir o seu cliente. Aí entra a questão da parte ética de você estar fazendo isso de forma positiva. De você escolher de fato aquele imóvel que ética é exatamente o imóvel daquele cliente. Ele vai lhe passar o que ele precisa e você vai encontrar aquele apartamento exato. E aí você vai persuadi-lo a comprar aquele apartamento porque você sabe que aquele é o melhor para ele. Mesmo que não seja nem o melhor para você. Isso reflete até, reverbera futuramente. Né? Perfeito. No quebra-cabeça dele, você não está porque você está cansado, de saco cheio, desculpa a expressão, você não vai enfiar aquela peça à força. Não, eu acho que essa peça é aqui, finca aqui, peça, pronto, tá aqui a peça. Não, vai enfiar um triângulo num círculo, num brinquedinho de encaixar. Não é ali, é o que ele precisava. E a gente, todos nós em qualquer profissão, somos um guia de turismo. Você entende o destino claro e desejável, como diz Érico Rocha, e você sabe o caminho e sabe o nome das ruas. Pronto, basta pensar assim, para fazer um vídeo, para fazer um TCC, para fazer uma palestra. Qual é o destino? Que no final apresenta a imagem pronta. Pronto, pessoal, chegamos aqui na Pedra Furada, Jericoacoara, pode bater a foto. Você conhece o caminho? Ou você só sabe? Que a imagem também eu já sei. Você sabe chegar lá? Conduzir em palavras ou em textos. Levar até lá. Dizer o que é que precisa para levar para essa viagem. Você sabe o nome das ruas? Ou você tá meio perdido igual... Não, cara. Eu acho que é... Cara, deixa eu ver qual documento, cara. Tem um documentozinho aqui que a gente precisa levar pro banco. Aí o cliente... sabe não. Me dá, sai para lá. Eu quero é relaxar nessa viagem. Quero estar tranquilo, meu amigo. Você, o experiente, o expert da situação, eu quero comer aqui salgadinho, abrir meu refrigerante aqui e viajar tranquilo e dizer, amor, fiz um bom negócio. Pessoal lá, corretores de primeira. Mesma coisa na comunicação, professor. Sabe, a imagem que eu olho assim pro meu vídeo, digo assim, minha nossa, sou eu. Eu sei o caminho e os pontos necessários, o nome das ruas. Agora, voltando sobre persuasão, que você falou, muito importante. Porque... Belchior escreveu e Elis Regina cantou. Ainda somos os mesmos, guiados por regras biológicas, guiados pelo primeiro cérebro, que é o disparo, emoção, e essa emoção é o que? Essencialmente o que? Persuasão. Então posso usar muito só persuasão, praticamente zero razão, e aquela pessoa, minha nossa, e comprar feijões mágicos. Porque emoção pega. Só agimos quando sentimos. Ei, mas tu vai ali não? Cara, é bom, o pessoal vai jogar bola. Não, cara, não tô assistindo de não, ficar em casa assistindo um filminho. Agora, se você se empolgar, ei, macho, eu vou. Tem vaga pra mim lá? Avisa lá que eu vou. A gente só faz o que sente. E se fizerem uma pessoa sentir só com armas da persuasão, e se não tiver ética, aí responde perante a lei humana, perante as leis de Deus, a lei do retorno. Aí a gente não precisa se preocupar com isso. Você só precisa se preocupar no seu ponto de destino, na sua imagem, de ser o melhor profissional, de fazer as coisas segundo as leis de Deus, levar o melhor para sua família. Não precisa nem se preocupar com o outro. Não sei o que. Se preocupe com a sua imagem. Se você está indo para Jericoacoara, o que você quer? Queimando neurônio com quem quer ir para outro lado, para lá, sei lá para onde? Faz o teu caminho. Agora, por isso que é bom eu, você, ela, galera do estúdio, você que está assistindo aí a este vídeo, não é esse vídeo, a este vídeo, entender sobre persuasão, para não ser persuadido. Ou somente persuadido.
sem uma razão lógica. Mas me prova, me mostra, cadê? Não mudou não essa lei, esse negócio. Não, eu acho que não. Acho que não, meu amigo. Lei muda sim. Percebe? Aí estudar muito também sobre falácias, que é um falso argumento. Falácia de autoridade. Não, fulano ali, ó, que está há 32 anos no mercado, ele me disse ontem, ó, faça assim que dá certo. Isso sustenta um comando de ação? Faça isso. Qual é o argumento? Ou seja, aquela tese ou aquele argumento, aquelas ideias que dão suporte àquilo. O porquê? É só porque fulano falou? É só porque é do empreendimento tal? É só porque... Tá vendo como a gente tem que convencer aqui? Porque se fantasiar, romantizar, vai só por aqui. E até a Bíblia fala, né, que o coração é enganoso. Veja bem o que está fazendo. Então, quando você mostra bem a razão com uma boa emoção, não tem por que não dar certo. Agora, estudar falácia é muito importante. Pega um videozinho na hora do lanche da manhã, um vídeo de 7 minutos, 11 minutos, e assiste sobre falácias no YouTube todos os dias. Para você ficar fera. Porque às vezes até você, sem querer, querendo, até pelo hábito, pelo senso comum, pode estar falando uma falácia para a pessoa. E a pessoa entende falácia, não, cara. Como diz aquela propaganda antiga do presunto, você está querendo me enganar? Não, é assim, assim, assim. Você trouxe argumentos válidos, sólidos, racionais, e no meio da persuasão, da parte emocional, num porquê mais motivacional, olha, veja bem, vai ser assim. Você pode fiar ali uma falácia sem saber. Aí o nome disso é paralogismo. Quando você faz de boa fé sem saber o que está fazendo. Você só quis incrementar, você só quis botar um oréganozinho, só quis botar um tempero a mais, para aquele arremate final para o cliente dizer, você está de bom coração. Agora, quem faz com mau coração já é o sofisma. Já usa a falácia do sofisma. Ele faz sabendo que aquilo... Aí, ó, ei, vou usar um gatilho mental agora, ó, espia só. Ei, assim, 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 cara. Oxe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí faz vários apelos. Tu é mole ou tu vai mesmo chegar junto? Aí eu disse, não sou mole não. Apelei para o princípio da coerência. Os padrões, não sou mole não, me dei que eu assino. Sabe? É muito sutil, porque a comunicação é vasta. Por isso que o Aristóteles, ele diz, o que eu uso, Aristóteles? Use o que couber. Logicamente, com lógica, com racionalidade. Noção, né? Isso, com suporte e noção. Mas o que eu uso? Que são vários elementos de persuasão. Até evito usar essa palavra, armas da persuasão. Elementos de persuasão. Porque até um tipo de persuasão positiva, usar palavras positivas. Cara, assim eu não consigo não, até porque, infelizmente, transmuta. Cara, eu consigo dessa forma. Porque a experiência passada me trouxe algo positivo para a gente agir. É sempre para frente, é sempre positivo. Não é fantasia. É o que a pessoa quer. Ou a pessoa quer ir para trás ou quer sentar na calçada e chorar. Eu faço muito assim. Dessa forma daria certo, já sabendo que do outro lado daria. A pessoa não, dessa forma aqui dá certo. Eu pronto, então me dá um minutinho. Aí depois eu pronto, não consegui dessa forma aqui. Eu já, por exemplo, eu sei que o imóvel, o vendedor aceita 500 mil. Eu sei que ele chega naquele valor. O cliente que está comprando, ele dá uma proposta abaixo. O proprietário me passa que ele aceita 500 mil, eu devolvo para o cliente acima daquilo e pergunto, se eu conseguir chegar, por exemplo, eu devolvo 520, mas se eu conseguir chegar nos 500 a gente fecha? Fecha. Mas eu já sei que o proprietário aceita os 500. Entende? Eu faço muito isso. Pois é, cara. É muito do momento. Lá em Ribeiro já falava sobre isso, sobre negociação, que é do momento. Ah, pede tanto, mas tem que ver a pessoa, o perfil da pessoa. A pessoa... Uma persuasão seria o quê? Espelhamento. Pro bem, né? Porque tá tudo lógico, tudo racional, mas você vai espelhar como a mãe ou o pai espelha mais ou menos o tom da criança. Ô, neném, bora se alimentar, ficar fortinho, tá? Jogar bola, sei lá o quê. Esse espelhamento, para entender, para ter conexão com a pessoa. Espelhamento é para isso, para conexão. Como é que eu vou transmitir mensagem para ti sem conexão? E aí, chegou o zap? Chegou não? Vixe, cara, deixa eu acionar aqui os dados. Ou me dá aí o Wi-Fi. Chegou o e-mail? Não chegou, não. Ou seja, como é que tu vai decidir sobre o que não chegou? E não chegou mensagem porque não teve conexão.
Então, senão fica um falando para o outro, quase que duas paredes conversando. Então, tem que ter conexão. E um dos meios de conexão dessa sintonia é do espelhamento. Espelhamento a gente tem essa capacidade camaleônica, a gente não vai falsear. A pessoa fala grosso, eu vou impostar a minha voz. Olha, tudo bem, esse negócio que você está falando é muito seguro, é muito palpável. Não, ele percebe, todo mundo percebe, ninguém só é bobo quem quer, porque dá para perceber da pessoa tá maquiando ali, quando a pessoa é novata na profissão, não tem a habilidade nem de manusear um papel, mas é o papel da profissão, pega todo assim, temeroso. Não, na verdade, porque como eu ia dizer, não, só perguntar, o Eduardo e a Débora, só um minutinho, o Eduardo e a Débora, aqui, como é que eu... Percebe. Por isso, acabei de escrever aqui no Instagram. Quer ser convidados para mais podcast? Número 1, domine as ações da sua atividade. Na hora bate o nome do teu mecânico. Rapaz, vou levar para o mecânico tal. O bicho é fera, o bicho se garante. Na hora bate o nome daquele médico, daquela médica. Não, pega o contato dessa médica. Se garante, doutora fulana. Da mesma forma tem que acontecer com vocês corretores. Não, para mim só tem um. Aliás, 2. São os 2 numa só carne, Débora e Eduardo. Pode ligar que aí é seguro. Pessoal tranquilo, pessoal ordeiro, pessoal educado, pessoal chique, fino, rico. Eu vou fazer um corte e usar de propaganda. Viu? Isso é que tá, cara. Aí o que dá para usar? Então, quanto mais eu estudar, seja persuasão, que nós vamos usar para o bem, porque a gente tem uma base racional, um fundamento. Perguntou por quê? Tá aqui, ó. Cara crachá. E também para desvencilhar quando tem, até para desfazer as objeções, porque a própria clientela tem falácias na cabeça deles, colocado pelo pai, pela mãe, pela tia. Não, porque minha tia falou que assim, gato escaldado tem medo de água fria. Não, mas nesse caso não, tá tudo seguro, você pode comprovar. Quer levar, quer estudar, quer voltar amanhã, fazer com bem paciência, no seu tempo. Ou seja, só um senso comum, uma frase de efeito, é um bloqueio. Ele vai dizer assim, professor, seu áudio não está saindo legal. Por quê? Porque tem um bloqueio aqui. Uma trava. Que nem eu sei quem colocou, foi uma experiência, uma frase. Não, meu pai sempre dizia. Até hoje eu lembro. Parece que eu estou escutando a voz dele dizer assim, assim, assim. E está impedindo a própria pessoa de montar aquele quebra-cabeça dele. Ter aquela casa, ter aquela coisa. Ela só precisa o quê? De segurança. De que você pode conduzi-la naquele sonho dela sem ser mal criado com os próprios princípios paternos ou maternos, eu não sei. Não, tudo seguro. Na corretagem, a gente vê muito isso, principalmente o pessoal que está começando, que são esses... como é que eu posso dizer? Não são nem vícios, mas são pensamentos, ou como foi que você até falou, que traz coisas que botaram na cabeça da gente. Paradigmas, que é formas acostumadas de pensar. Por exemplo, você é corretor de imóveis, vai vender um apartamento que fica no último andar, mas você a sua vida inteira morou em casa ou morou num apartamento no andar baixo porque um dia deu um prego no elevador, você ficou preso e você quer morar no andar baixo. Aí você carrega aquilo com você para a visita. Você vai na visita, você não vai nem na varanda porque você tem medo de altura. Deixa o cliente solto, você já meio que deixa transparecer aquilo pro cliente. E conduz o cliente para aquilo que você está pensando. Quando a gente começa na profissão da corretagem, a gente pensa muito no que a gente quer para a gente. Sim. E não no que o cliente quer para ele. E tem que ter essa estratégia Sim. de mudar o pensamento e focar no que o cliente quer. E se o corretor fosse como um alfaiate? O cliente quer roupa. Ele vai para um casamento, um batizado, uma formatura, não sei, ele quer roupa. E ele quer fechar essa roupa contigo, alfaiate. Mas você não tem que fazer a roupa, não, vai ficar elegante para você. Não, tem que ser a roupa que fique justa, que ele se sinta bem. Ele já vai fechar contigo, mas Deus parou para ele se sentir bem. É a mesma coisa, cara. É sempre guiar até o pote de ouro no final do arco-íris, dizer qual é o caminho e o nome das ruas. Ó, a gente vai fazer isso, tem essa documentação, tem essa parte do banco, tem essa etapa aqui, ou seja, o nome das ruas, dizer claramente, não, deixa comigo que vai dar certo, deixa comigo. Como assim, doutor? Você só fala que deixa comigo que vai dar certo? Onde é que a gente está nessa trilha? Acordei agora aqui no ônibus, cadê Jericoacoara? Onde é? Não, é agora que a gente passou pela cidade tal, cruzou a linha tal, estamos passando perto da prefeitura tal.
essa condução de visão. Porque quando a pessoa se desespera, não sabe o que está acontecendo. Não, tá lá os papel lá com eles. Espero que dê certo. Os papel. Nesse negócio os papel tá lá, será que ela recomenda para alguém para dizer, ei, meu vizinho, os teus corretores são bons? Tá, os papel tá lá. Os corretores Agora, se ele entende, ele consegue visualizar, até reproduzir, mulher, eu quero assim, 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 aí estão fazendo assim, fez assim, essa etapa já deu certo, agora eu tô esperando assim. Ó, tem zap deles aqui, eles são bastante atenciosos. Mulher, anota aí o telefone deles. Ou seja, que a gente faz o que entende e gosta. Lógico que eu não preciso entender de corretagem. Eu preciso entender o que eu preciso entender. Qual é a minha participação nessa etapa? Não preciso entender tudo. Não preciso entender tudo. Meu amigo, oratório eu observo desde criança, infância, adolescência. Em livros mesmo, assim, de dedicar praticamente quase todo dia, desde 98, quando eu entrei em Direito na Unifor. Então é muita coisa. E eu parei há um tempo já vim parando. Aliás, nunca cheguei a fazer, mas quando eu percebi que estava fazendo, eu parava. Que era o quê? Da matéria. Da matéria. Se eu quero, por exemplo, falar inglês, você tem que me ensinar a falar inglês. Você não tem que me ensinar a ser outro professor de inglês, percebe? Vai demandar muito tempo e eu não vou ter prática. Por isso que quantas vezes a gente repetiu lá no curso Oratória Passo a Passo da Unifor, para repetir a ação necessária, agora o fundamento, a matéria por trás daquilo ali, eu vou explicando no caminhar da situação. Pessoal, nas pontas do palco, centralizado, pessoal, centralizado. Recuado ou avante? Avante. Olhando para os meus melhores amigos ou para todo mundo? Para todo mundo. Só de vez em quando, e depois repouso aqui nos meus melhores amigos ou no modo ventilador aqui constante? Constante. Eu fico paradinho aqui, me aproxima. Aproxima. Eles repetiram isso a exaustão. Porque a memória cognitiva é uma coisa, mas quem é que faz a parada acontecer? É o seu corpinho. Não pode ficar aquela incógnita, o corpinho dizendo, irmão, o que eu faço agora? Aí o cérebro diz à mente assim, aquilo que a gente estudou, mano. Aí diz, não, mas você estudou, mas eu não estudei. Eu não tenho memória muscular de como é que age. Aí é que tá. Aristóteles, de novo, é fazendo que se aprende, disse Aristóteles. E ele disse que, outra coisa que ele disse, somos o que fazemos repetidamente. Por que vocês são bons corretores? Porque vocês fizeram e aprenderam e fazem repetidamente. Olha o Aristóteles. Falei que Aristóteles era o mais atual de todos os tempos, só muda o nome. Aristóteles tinha o quarteto fantástico de um bom discurso. Você pode pensar nisso na hora de fazer um e-mail, de fazer um zap, de fazer uma proposta, um relatório, uma apresentação. Ele tinha um exórdio. Professor, que palavra difícil, exórdio. Pronto. É a chamada jornalística, aquele título. É o gancho que fala hoje nos vídeos virais. É aquilo que vai logo chamar a atenção. E depois ele tinha a narração, que seria a introdução, que seria o contexto, que seria o início do storytelling. Aí nessa narração você vai contar o sim e o não do comportamento até o objetivo. Aí você vai dizer, ó, fazer isso não é bom. O ideal é fazer isso. Aí mostra a base lógica, racional, com muito amor no coração, na fala e no gesto. E você vai, depois de fundamentar, você faz o que depois a argumentação, né? Exórdio, que seria a chamada ou gancho, a narração, descrevendo o contexto, a situação e a identificação do seu ponto. Ó, a gente precisa fazer isso para chegar na imagem final. E a argumentação, ou seja, por quê? Aí você mostra que é base, é condição para isso. A gente não chega lá sem isso. O argumento é dizendo que a sua ação indicada é requisito, é porta para passar para o pote de ouro no final do arco-íris. E você fundamenta, mostra, demonstra, prova por A mais B, documentação, legislação. E depois a peroração. Exórdio, a chamada, o gancho. Narração com contextualização, introdução, observação dos fatos e a sua indicação, melhor indicação para chegar naquele ponto. A argumentação prova que isso é assim mesmo. Eu não posso chegar a isso por outro canto. Não, por outro canto você não chega. Porque a lei é clara. E a peroração, que é o famoso CTA. Aí, como diria Cícero, não eu, mas o de Roma, que tinha o Aristóteles da Grécia, e o Cícero de Roma. Um preocupou mais com o argumento, com a estruturação do argumento, a lógica, a sequência.
E a elocução também que ele falava, mas é outro ponto. A elocução é a linguagem que você vai usar. Você não vai usar o seu jargão técnico comigo. Vocês, no jargão de vocês se entendem. Tem uma comunicação clara, ou seja, de imediata compreensão. Isso é comunicação clara. Agora, comigo, não, você tem que trocar em miúdos ou falar diferente para eu entender. Então, o último, a peroração, é o gancho. Aí o Cícero deu muita importância à parte do orador, do tom de voz, do contato, da gesticulação. Porque eu posso ter um baita de um texto, um baita de um discurso, com um bom exórdio, uma boa narração, descrição dos fatos, a identificação do ponto a ser ajustado, a técnica, ajuste de comportamento, a argumentação, a base do porquê, fundamentação da coisa, e a peroração, a chamada para ação. Então, bora fechar negócio. O que está faltando? Aí o Cícero diz, faça tudo isso com um bom coração, que é a persuasão. Faça isso de bom grado. Porque uma pessoa pode pegar um baita de um texto, não vai adiantar você GPT trabalhe e faça o melhor texto possível. Que os diretores de Hollywood olhem assim, minha nossa, que texto! Posso usar isso para um filme? Me vende os direitos autorais? E você, sem uma boa expressão. O GPT vai substituir o corretor de imóveis? Não. Uma pessoa, um robô entrando lá, mostrando a casa. Se bem que os movimentos estão mais refinados, né? Aí é que tá. Depende de você, corretor, corretora. Depende do seu corpinho. Olhando no olho, com queixo elevado, não de superioridade, mas de satisfação. O coração aberto, sem bloqueios. Não, cara, porque na verdade a gente é desbloqueado, né? Com a mão espalmada. Posso usar a mão espalmada assim para baixo, com garras? Pode, na hora de uma confiança. Eu tenho plena confiança. Há mais de 10 anos eu faço isso. Só aquele golpe, pá, aí a pessoa, oxe, quem fala assim no gaguejo, gostei. Aí que tá a persuasão, a parte corporal. Aí que tá, precisa de você. Aí o Aristóteles tinha esse quarteto fantástico, mas ele tinha uma preparação. Quando eu falar Aristóteles, entenda como se ele estivesse vivo e ensinando por aí. Fosse um cara bombado em podcasts. Porque se ele sua mente, atemporal, né? se sua mente pensasse, Aristóteles, que a gente não, eu queria ver o... Não. Ele dizia assim, vai começar um discurso, seja para vendas, seja para vídeo, qual é a invenção? Ele chamava de invenção. O que você vai falar? Depois, a disposição, ou seja, a sequência, a ordem. Não, acho que esse parágrafo aqui não ficou legal. Acho que melhor jogar para cá. Você coloca lá um site de mapa mental na internet, aí aloca, não, isso aqui é filho desse aqui, isso aqui é para cá. Disposição. Depois a elocução, a linguagem que você vai utilizar. Ela diz assim para ti, amor, deixa eu olhar o zap que tu vai mandar para fulano. Não, ele não vai entender essa palavra. Bora mudar essa palavra tanto. Uma das coisas que eu mais utilizo é sinônimo no Google. Sinônimos da palavra fulano de tal. Aí vem uma carrada de sinônimos. Opa, esse aqui está mais adequado. Lembra do alfaiate, da roupa, do que se ajusta melhor? Da clareza, imediata compreensão. Essa palavra ele vai entender retinho. Não vai travar aqui. Macho, eu ia fazer. Ia até assinar e ia mandar para ti. Mas eu não entendi o que é isso, o que é isso, o que é isso. Babu. Tem que ser lisinho, imediata compreensão. Sim, invenção, disposição, elocução, aí o quarto, que é um dos principais. Por isso que eu te parabenizei a sua fala no início, quando você dizia, é bom até que ele tenha vindo de novo, porque a gente já ensaiou. Que é o que falta, o ensaio. Você faz um texto de primeira vez e vai verbalizar aquele texto para o cliente de primeira vez, vai ter na verdade, deixa eu olhar aqui no meu papel. Ave Maria, tem que olhar no papel, minha nossa. As minhas filhas, eu costumo reiteradamente sobre isso, de ler em voz alta. Ler em voz alta. Escreveu? Dá uma lida, se escuta. Passa aquele texto. Essa é a diferença de um bom ator ou atriz de um que não é um bom ator ou uma boa atriz. A representação daquilo que diz. Por isso que o senso comum popular diz assim, não, gostei mais dele ali, não, daquele ali não gostei não. O gostar, a parte da persuasão, como a pessoa se sente com aquelas informações. Aqueles professores, os professores que você mais gostava da faculdade, a matéria era a mesma, o conteúdo programático era o mesmo, o valor aula mesmo, o tipo de sala mesmo, ar-condicionado, tudo, o horário mesmo. Mas por quê? A diferença que faz a diferença. Então tem que perceber essa parte da persuasão
na parte da representação. E eu faço isso melhor quando eu domino o caminho. Lembra sempre disso. Pedra Furada, Jericoacoara, o caminho e as ruas. Porque se alguém para assim, macho, um dia é mesmo, hein, cara, dirigindo. Peraí, pessoal, levo já vocês aqui, peraí, cara. E o carro lá, o ônibus funcionando. Peraí. Ah, eu acho que é pra cá. Tem mapa não? Não, mas descarregou aqui. Como é que vai ser essa viagem? Essa condução até o sonho. Nenhuma. Essa condução até a concretização do fechamento do contrato do imóvel. Por isso que é importante eu repassar o texto. Eu tenho uma ideia, transformo em palavras faladas ou escritas, vou falar. Às vezes até conversando em casa, você diz, não, amor, amanhã eu vou falar para ele assim, assim, assim. Não, assim, assim, assim. E acrescenta aquele ponto. É justo, vai impulsionar, e é verdadeiro. Acontece. Aí diz, bem lembrado, amor, que legal. Eu vou falar isso mesmo. Vou até anotar. Aí anota. E passa esse texto. Não é representação teatral na frente do espelho. Se for até bom, né? Mas isso que falta. Porque a mente está preparadíssima, afiada, mas a musculatura orbicular, língua, músculo, diafragma, músculo, mãos, braços, músculo. Então eu não gesticulo direito, porque o meu corpo não sabe como é que é para dizer aquilo, então fica assim, não, porque o senhor sabe, né? Que assim, a exigência é legal e tal. E seu Madruga, o Kiko disse que a Chiquinha disse. Fica fazendo caneta Aí você diz, mas é bom fazer esse negócio? Diz, é demais. Aí o corpo não sabe. Diz, cara, tu tá me levando a primeira vez pra essa viagem. Vai pela primeira vez pra um lugar. Você vai todo troncho, mas tá certo aqui mesmo, cara. Tá esquisito. Tá, é aqui mesmo. É ruim a viagem. E o que é que o corretor, o professor, o profissional faz? Conduzir a pessoa até o sonho, a imagem desejada. E se essa viagem for ruim, tu vai querer viajar de novo. Não precisa falar nomes, mas lembra de um amigo ou parente teu que dirige ruim. Não erra um buraco. Aí tu diz assim, ei, mano, bora comigo. Eu disse, não, valeu, tenho que esperar a Débora aqui, a gente vai de Uber. Porque não quer aquela experiência, só quer coisa boa. Coisa que acontece, ó, pá. Por isso que eu escrevi, tenha habilidade nas ações da sua profissão. Fique fácil, fique ninja. O que os alunos dizem lá no oratório passo a passo? Frequentemente dizem, professor, parece tão fácil quando você está aí na frente falando, mas quando a gente chega aqui, é só o corpo que nunca foi treinado no que dizer. Primeiro não foi treinado como fazer. Você treinou redação na escola, para passar no vestibular, para o Enem, sei lá o quê. E parou. Você escreve umas coisas e agora terceiriza para o GPT. Mas não aprendeu a técnica para estruturar aquele sonho, a imagem desejada, aquele caminho, aquelas ruas, num texto organizado com palavras fáceis e numa sequência lógica, com argumento e com coração. Um adjetivo é um coração. Cara, isso aqui não é uma água, isso é o que é uma água, sei lá, inodoro, incolor, inodoro, insípido, mas sei lá, uma água com gás. Tá uma delícia essa água com gás. Delícia. Cara, que coxinha crocante. Olha o adjetivo dando um coração, uma persuasão, um empurrão. O que é persuasão? É aquilo que induz, no bom sentido, um empurrão para aquela ação, desde que tenha lógica, né? Aí, como diz a Bíblia, que ninguém vos engane. É bom estudar para não ficar recebendo só persuasão, sem fundamento e precisar agir. Eu lembro que quando eu comecei na corretagem, eu pegava tudo quanto era material para estudar os empreendimentos e ia, testava, dava plantão na época, eu ia nos plantões, pedia para os colegas corretores simular como se fosse cliente em atendimento e eu atendia os coordenadores como se fosse. Isso faz uma diferença tão grande na hora que você vai de fato atender o cliente a primeira vez, todo esse treinamento que assim, muda totalmente a sua perspectiva. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer é convidar amigos para conhecer os empreendimentos. Porque eu vou apresentar para os meus amigos, eu sei que eles não querem comprar, mas eu vou apresentar para eles como se fosse um cliente. Então, quando o cliente chegar, eu já vou ter treinado. Inclusive, nesse momento que eu usei um agudo bem alto, eu acho, minha voz, por exemplo, eu não gosto de ouvir a minha voz no podcast. Por exemplo, eu não gosto de ouvir minha voz nos áudios, porque eu acho muito aguda. Eu me sinto incomodada com o tom da minha voz. Não tem muito o que fazer.
Mas eu te pergunto, tem o que fazer? Deixa eu só aproveitar. Diga. A gente vai ter que caminhar para o final. Sim. Então, acho que a gente poderia finalizar, já que a gente falou tanto de apresentação da comunicação no atendimento, a gente poderia finalizar puxando esse gancho da voz. Sim. A Débora tem a voz muito aguda. E aí aquela coisa, a emoção vai tomando de conta, a voz vai ficando cada vez mais aguda. Eu tenho a voz já muito para dentro. Então eu tenho que projetar a minha voz de forma proposital, porque senão eu ia ficar falando assim contigo assim, desde o começo. Entendi. Eu tenho que projetar propositalmente. Então, na hora do atendimento com o cliente, você também tem que regular ali o seu tom de voz, né? Como é que a gente poderia, para finalizar, porque infelizmente futuramente a gente marca um segundo episódio. Oba. Aí a gente fala mais sobre isso. Com pizza. Pronto, a gente marca a noite, pede a pizza até para agradar o Matheus também ali. Show. Sim. Entenda que temos os nossos neurônios para captar o racional. A imagem que a gente quer, o caminho e as ruas. Estou falando isso várias vezes para o seu aprendizado. Aristóteles falou da repetição. Tirando a parte, ou deixando pronta essa parte racional, o neurônio sabe o que fazer, sabe o caminho das pedras. O restante é muscular. Por baixo dessa capinha aqui tem muito músculo. Agora eu preciso treinar essa musculatura para a boa expressão ou a expressão mais persuasiva naquele momento. Porque tem gente que vai dizer assim, eu não gosto da voz dela, é muito aguda, muito fina. Aí a maioria vai dizer assim, cara, não me incomoda em nada. Porque a pessoa quer o substrato, o núcleo daquele salgado, aquele tempero, a proteína daquele prato, que é o quê? A sua racionalidade em conduzir a pessoa lá. A voz é um detalhe. A voz pode atrapalhar? Pode. Agora, rapidinho sobre essa questão de não gostar. Porque a gente ouve primeiro pela ressonância dos ossos, ouve pelo ouvido interno, aí de forma orgânica. Aí quando esse som é reproduzido e traspassado pelo ar, a gente estranha. Porque não foi assim que a gente começou no mundo a falar ou se ouvir. Aí, trocando em miúdos. É só questão de costume. Agora, se estudos de linguagem corporal observam essa questão do tom da voz, acredita? Porque a linguagem corporal é tudo aquilo que transmite, comunica algo sem o uso da palavra. Vocês dizem, professor, quer quantos copos de água com gás? Transmitir informação sem palavras. Professor, o senhor está agoniado, está apressado? Não, cara, não. Transmitir sem palavras. O tom de voz ele transmite sem palavra. O meu padrão é esse. Agora, se eu disser assim, não, cara, tá louco, cara. Já transmitiu que tipo de emoção? A gente tem que ver o seu grau de emoção tranquilo. Porque eu já vi muitos parâmetros rígidos, secos, digamos assim. A voz aguda está passando desespero, ansiedade. Não. Porque é o seu padrão tranquilo. Agora, o meu padrão é esse. Eu estou bem aqui. Deixa o professor estar um pouquinho nervoso. Agora, o meu padrão é esse. Eu estou bem aqui, cara. Aí, é o que destoa do padrão. É a quebra do padrão que vai me sinalizar algo. Mas se esse é o padrão dela, não está passando. Pelo contrário. Brilho no olho, sorriso, uma desenvoltura muscular, mostrando ali com tranquilidade. A gente percebe a ressonância do coração das pessoas, tá de boa. Agora, se ela quiser, como se trata de questão muscular, você pode concentrar a voz mais na parte torácica, mais no peito. Você tentar ressoar aqui, e não é da noite para o dia, porque prega vocal é músculo, eu vou virar um bodybuilder malhando 2 dias só. Não. É um trabalho contínuo. Você pegar um livro, um texto qualquer, e lendo, concentrando a vibração aqui. Napoleão Hill dizia que palavras ditas sem emoção não influenciam o subconsciente. Sem forçar. Napoleão Hill dizia que palavras ditas sem... Não. Nada forçado presta, principalmente se tratando de musculatura, que é uma espessura, uma questão muscular muito delicada, muito sutil. Eu não posso
brincar sem técnica com a voz. Mas eu, bem relaxado, bem tranquilo, no conforto do meu lar, lendo todos os dias, concentrando a voz aqui. E não aqui na garganta, e não aqui na boca, invocado, e não aqui no nariz, e não aqui na cabeça. Mas concentrando aqui, vai dar um bom resultado no tempo. E eu vou passar a gostar dos meus áudios. E essa questão da projeção da voz, é só você pensar a voz não ecoando em ti, dentro, mas literalmente a palavra que você usou, projetando, lançando. Joga, já bebi a água e não vou mais beber. Joga a tua voz para dentro desse copo. Bom dia. Bom dia. Chegou bem aqui, para dentro do copo, vai. Bom dia. Imagina um arco, um viaduto, que o carrinho vai e desce lá no copo, vai. Bom dia. Bom dia. Ainda tá em si mesmada a voz. Vamos colocar assim, que isso é bom? Mas depende do contexto. Um excesso de educação. Você é muito educadinho. Não é que você vai ficar deselegante, invasivo. Não, mas é descobrir o teu potencial. Tipo assim, tu tem 1.000 conto em espécie no bolso e tá receoso de pagar um almoço de 110. Aí disse, macho, eu acho que eu deixei o dinheiro em casa. Tá, não, mas na hora que tu pegou a chave, eu vi o bolo de dinheiro aí. Eu tenho. Ixi, macho, eu tenho, ó. É a mesma coisa da voz. Você não sabe que tem essa voz. Ou com receio inconsciente e enganado que se você projetar mais vozes, você está sendo invasivo. Não, dá para medir. Ó. Eu sei que eu estou sendo enérgico o suficiente para manter a vibe aqui da conversa, do podcast, sem ser invasivo. Invasivo estaria sendo assim. Então, Eduardo, como eu ia falando, cara, professor, passou da conta, agora chega. A gente não ia nem conseguir ficar esse tempo todo aqui conversando. Exatamente. Tem no livro sobre a apresentação de Steve Jobs, consuma energia da plateia e você a perderá. Então é questão de bom senso. Mas mesmo no bom senso, na consciência, que é pensar sobre os pensamentos e as atitudes, olhando por cima, no drone, você percebe que você ainda está com a voz aquém. Se essa caixinha aqui pode isso, água de coco. Imagina um paredão desse. Só que você está com 20% do volume. Qual é a regra que a gente estudou lá no Oratório Passo a Passo? 10, 20. Tem 10 pessoas? Imagina que tem 20. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Agora se tem 10, eu imagino que tem 7. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vixe, ele vai falar 2 horas assim, vai dormir. Porque é vibração. O racional tá ok. Agora manda energia para assar essa carne. Senão vai ficar ali abanando e nada, a carne fica dura, borrachuda, o pessoal vai embora e não come churrasco. E o que é que eu posso fazer de, sei lá, exercício ou treinamento? Projetar. Vou ficar dando bom dia pro copo. Projeta lá para aquela lâmpada agora. Bom dia! Percebe que ainda é segurado um pouquinho? Solta, vai. Bom dia. Bom dia. Bom dia não te pertence, pertence à lâmpada, manda. Rapaz, eu tô passando vergonha aqui. Nada. Vou mandar se inscreve, deixa o like, aí é mais fácil. Treina o corpo, vai. Bom dia! Bom dia! Mais. Bom dia, bom criançada! Dia. Vai. O Bozo chegou. Bate uma palminha assim, ó, que é a energia do... Isso, agora, bom dia! Bom dia! Ergue mais o braço, vai. Bom dia! Bom dia! Mais um pouco, bom dia! Bom dia! Mais pro pessoal do outro lado. Bom dia, Matheus, bom dia, Pedro. Pronto. Ixi, mas já foi diminuindo. Não é. Já foi diminuindo, então. Por causa da porta, aquele receio. Será que eu tô incomodando? Vixe, a porta já abriu. Viu como recuou? Aí que tá. Na sua casa, meu amigo. Solta a franga, libera geral. Todo dia. Só não me desce uma boa noite desse jeito enquanto eu já estiver dormindo, viu? Aí você fala assim, boa noite. Boa noite. Oh. É mais fácil pra hasta la vista, baby. Bom, depois dessa ao vergonha... infinito. É isso. Ó, traz a voz pro coração. Diz um bom dia sentindo a vibração aí pra terminar, vai. Bom Não, dia. bota a mão no coração aí, vai. Bom dia. Sente a vibração. Aí depois você vai ganhar mais o quê? Intensidade e volume. Por quê? Exercício de casa. Eu tô terminando mesmo. Dá um Google aí, assim, voz grave e salários, para ver a pertinência que tem, a lógica que tem estudos científicos sobre a questão da influência do tom da voz na percepção e decisão do outro. Não é persuasão? Convencer e comover? Será que eu vou comover alguém com a tonalidade... Eu tenho mais possibilidade de comover alguém com a tonalidade mais assertiva, mais assentada, mais para o grave, simplificando no popular. Perfeito. Aproveita, vou fazer a propaganda. Toda quinta-feira, 12:30, tem live. Qual é o Instagram? É Line de Tome. É Line de Tome.
Vou deixar aqui embaixo. Aproveitar que você chegou agora, a gente faz a propaganda. Perfeito. É para quebrar os momentos, né? Professor, obrigado. Eu que agradeço. Vou ficar treinando em casa, dando bom dia para Débora. Isso. Depois de eu ter acordado, por favor. Não de noite antes. eu vou ficar mais tranquilo. Tá, Mas foi joia. muito bom, foi bem enriquecedor o episódio de hoje. Foi Acredito que foi até maravilhoso. melhor do que o outro. Sim. Que não deu certo. E é isso. Até a próxima. Não, até a próxima não, meu amor. É. Não, aí tu faz um Não, soltou episódio aqui de o negócio oratória. todinho aqui. Até a próxima. Professor, Oi. olha o É porque o encerramento. Matheus Até a falou próxima. Ó, pra gostei. cá? É pra cá? É pra cá? Professor, encerra pra gente. Encerra pra gente. Quem quiser falar comigo, Cícero Eduardo Oratória, o Instagram, o YouTube, estamos quase 1 milhão de seguidores, só falta 990. Sim. E anota meu zap para fazer a mentoria comigo, ou presencial ou online. Te passo o link do Google Meet, aí a gente treina. Bota um texto lá, você vai treinar para não fazer golpe de glote. Sabe o que é golpe de glote? Quando a pessoa diz assim, a única opção. Você vai falar lisinho, a única opção. Inflexão deslocada, comi maçã e banana. Não, comeu maçã e banana. Para fazer uma modulação vocal assertiva, eu comi maçã e banana. Não, comi maçã e banana. Fincar a bandeira. Ter fluência verbal, articulação, muita coisa boa. Criar um texto bacana com título 3Cs, claro, curto e curioso. Bem disposto, com uma chamada final, expressividade, o forte, o carro-chefe, a linguagem corporal para apresentação. No sábado agora, Unifor, oratória passo a passo, de 8 da manhã às 5 da tarde, e no dia 3 de maio também, de 8 da manhã às 5 da tarde. Só treino. A matéria vem ali de lambuja, tudo para você falar bem. 9918-3509. Repetindo, 9918-3509. Ligue, participe. Quanto mais você ligar, obrigado mais uma vez pelo convite. Pode entrar, a casa é sua. Doutora Débora, doutor Eduardo, galera do estúdio, obrigado. Você de casa, do escritório, na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de saber. Tchau! E Valeu! Bom dia para você também. Bom dia! Pronto, perfeito.